Olá, saudações a todas e a todos, bem-vindos a mais um programa Grandes Pensadores do Brasil. Hoje nós temos a honra, a alegria, a imensa satisfação de receber aqui o professor Fernando Teixeira da Silva, professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, com formação pós-doutoral pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Professor Fernando, antes de qualquer outra observação, queria mais uma vez agradecer pelo tempo que o senhor está disponibilizando. Posso chamá-lo de você, acho que é melhor. Claro, Posso claro. chamar? O tempo que você tem dedicado aqui, disponibilizado para a OAB, para os advogados do Estado de São Paulo e do Brasil de um modo geral. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. É uma alegria tê-lo conosco. Doutor Jorge, para mim é uma grande satisfação, é uma honra também, né? Enorme estar de volta à OAB, agora não de maneira presencial, por razões óbvias, né? Mas estive aí já o ano passado, e é sempre muito bom, né, poder dialogar aqui, historiadores, todos os profissionais aí da área do direito, e coloco-me sempre à disposição de vocês aí para a gente bater um papo, né? E dizer que espero que o que eu tenho a falar seja de algum proveito, né, para todas e todos que vão aí nos ouvir, né? E é isso. Fico muito agradecido e espero estar à altura, né, do programa que vocês criaram, que eu tenho acompanhado e tenho, né, mostrado ser muito frutífero. Muito obrigado. Professor, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, uma pergunta bem singela. Como a história e o historiador do trabalho podem interpelar o presente e o futuro a partir do passado? Doutor, muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar por algo que aconteceu agora muito recentemente, por essas horas, né, num desses canais de jornal de TV, né, e que fazia uma pergunta a um cientista, não sei se era exatamente um médico, não prestei atenção, mas observei bem a resposta. Qual era a perspectiva do pós-Covid? Tá? Como é que será a vida, né, depois da pandemia? E ele disse alguma coisa que me chamou muito a atenção, né, no seguinte sentido, vou tentar aqui traduzir o que ele falou, né, não exatamente nas palavras dele, mas ele disse: vão sobreviver aqueles que forem capazes de se adaptar à nova situação. A história tem mostrado, né, que nessas situações limites, né, sobrevivem aqueles que são capazes de se adaptar. Bom, tem muita coisa aí nessa fala para a gente destrinchar, né? Mas eu queria chamar a atenção para um discurso muito surrado, que é de darwinismo social, tá? Em que a adaptação é sempre daqueles que têm melhores condições econômicas, são, né, mais bem providos econômica e socialmente, né? E é o tipo de resposta que joga sempre para um plano subjetivo, para um plano individual, né, da capacidade de adaptação. Esse é um discurso antigo com um novo vocabulário, né, que faz parte aí do arsenal do dicionário neoliberal, né, que se usa muito essa palavra, que se tornou uma palavra também que está sendo muito gasta, é a palavra da moda, né? Resiliência. Resiliência é a capacidade de adaptação. Né? Então, o que fica de fora desse tipo de discurso, né, é pensar que nós podemos transformar essa situação, essa realidade. Tá? Nós não precisamos nos conformar simplesmente a ela, nos adaptarmos, né? Mas podemos transformá-la e, ao mesmo tempo, essa transformação exige, né, a meu ver, sempre uma ação coletiva. Mas, então, para entrar na pergunta que o doutor acaba de fazer, né, eu acho que no campo da história do trabalho, né, da história social do trabalho, a qual eu me filio, eu acho que nós temos muito a dizer sobre algumas premissas aí que se impõem de maneira quase que autoevidente, né, sob sempre o signo da modernidade, do novo, a ideia de ruptura, de superação do passado, né?
a capacidade, né, de poder ultrapassar essa âncora do passado, né, esses elementos que parecem, de uma certa forma, frear a decolagem rumo ao futuro, né, deslanchar rumo à modernidade, se usa muito a palavra modernidade, e com isso, né, nós perdemos, o passado perde toda a autoridade sobre o presente. Eu me pergunto se é desconhecimento ou, muitas vezes, uma deliberada falsificação, né, da história que aparece nos debates sobre a reestruturação dos mundos do trabalho, né, em que cada um, né, vai lá na história e colhe no passado, de maneira arbitrária, o que bem entende, né, para legitimar, para justificar, muitas vezes, os seus pontos de vista, as suas apostas, os seus projetos políticos. Né? E nós acompanhamos isso de perto em todo o processo de debate, de implementação da reforma trabalhista, e diga-se de passagem, né, que foi um debate muito rarefeito, com a participação muito pequena por parte dos trabalhadores, das suas instituições representativas, tá? Mas eu queria chamar a atenção para poder entrar nas contribuições do historiador, que me parece que vai tomar boa parte do meu tempo aqui, se assim permitirem, né? Eu poderia, eu acho que elencar uma série de itens da narrativa da modernização das relações de trabalho, né, dessa suposta modernização, que opera com uma determinada leitura da história, que, na verdade, faz o tabula rasa da história ou, deliberadamente, a falseia. Uma das premissas desse discurso é a ideia de que a globalização é um fenômeno inevitável, inelutável, ao qual nós devemos responder com as armas do mercado e tão somente com as armas do mercado. Quer dizer, as razões do mercado se sobrepõem a razões estritamente sociais, né? Ou seja, só a racionalidade do mercado é capaz, né, de dar respostas aos novos desafios, aos desafios do presente. Né? Então, nesse discurso, a competição internacional, que sempre vem à baila nesses debates, né, impõe como uma condição necessária a redução dos custos de produção. E reduzir os custos de produção significa, né, ter os Estados nacionais como cumpridor daquele papel, né, de reduzir a proteção do trabalhador. Tá? E com isso, qual é a operação? O que acontece, né, com os direitos dos trabalhadores? Eles também são transformados em commodities, na medida em que cabe a cada um dos estados, na guerra pelo preço mais baixo, né, pelo menor preço, reduzir o custo da produção e entender o trabalho, né, como um custo e não como investimento social. Então, dentro dessa perspectiva, né, há uma recuperação de um argumento também muito antigo que se apresenta como novo, que é a presença do Estado social, aquele Estado que interfere, né, que intervém na economia, que regula as relações sociais, as relações de trabalho. Esse Estado é um caminho para a servidão, é um caminho para o totalitarismo, para o Estado totalitário, né? Daquele que desconhece ou não reconhece, né, o mercado como o único detentor das verdadeiras armas, né, que poderão nos proteger, né, desses assaltos que nós estamos aí, né, presenciando em relação ao bem-estar social e etc. Então, nesse mundo, né, que se divide normalmente nessas narrativas entre centro e periferia, né, só resta a periferia seguir os passos definidos, né, pelo centro. Então, as leis sociais, as leis trabalhistas, elas emergem como verdadeiros paquidermes, presas ao tempo de sua criação, como se fossem presas ao tempo da sua criação. Né? A CLT ela é velha, ela é arcaica, ela foi criada em 1943, no momento, né, em que o mundo estava em plena guerra e lutando contra o fascismo,
né? E, portanto, essa legislação, parada no tempo, supostamente, ela seria anacrônica, geralmente uma planta alienígena, tá? Fora do lugar, fora do tempo, absolutamente incongruente com essa economia do tempo, da economia do menor preço, né? Então, os novos tempos, eles exigiriam a subversão dos valores tradicionais do direito social, do direito do trabalho, assentados na ideia de solidariedade social. Com a pandemia, se fala muito, né, doutor, em solidariedade, né? Mas, normalmente, o sentido de solidariedade que nós vemos, sobretudo na mídia, na grande mídia, é aquela que se traduz como tutela, como assistência social, como filantropia, né? Em que eu sou solidário apenas com quem se parece comigo, com quem comunga do mesmo universo de valores que o meu universo, tá? Quando a solidariedade social, ela sempre foi parte de uma política, de um projeto coletivo, né? Que implica distribuição de renda, né? Que implica autonomia dos atores sociais, independência, valorização dos movimentos sociais, etc. Né? Então, o que nós aprendemos com a história dos trabalhadores e do trabalho é que a experiência desses trabalhadores no mundo, na esfera pública, no mundo da política, no mundo institucional, né, emergiu da solidariedade nas relações de trabalho, nas relações de vizinhança, nos sindicatos, nas diferentes formas de organização, né? Ou seja, numa perspectiva, né, que traz em si um projeto coletivo e não essa perspectiva individual, né, tão embutida no termo resiliência. O outro distintivo da modernidade, doutor Jorge, como nós sabemos agora, principalmente com a reforma trabalhista, né, sobrepor o negociado ao legislado. E aí se abrem duas formas, né, dois sistemas opostos de relações de trabalho, que é o sistema legislado, tradicionalmente o nosso, né, e o sistema contratualista ou negociado, por exemplo, dos Estados Unidos. Quando, na verdade, depois eu posso explorar isso, faz parte, né, das minhas últimas pesquisas, na verdade, o sistema legislado de relações do trabalho, ele não esteve fechado, né, totalmente à negociação entre as partes e etc. Há muito mais, né, o que dizer sobre isso. Mas agora, com essa ideia, né, da sobreposição da valência do negociado sobre o legislado, né, o argumento que está por trás disso é a ideia de que o trabalho e o capital se equivalem, que eles são livres, são iguais no mercado. Ora, esse é um discurso do século XIX, né, contra o qual se impôs o direito social e o direito do trabalho. Tá? Ou seja, na medida em que hoje também se fala muito, né, os que se opõem a essa política neoliberal, que o trabalho não se resume, ele não é mercadoria. A história social, ou melhor, o direito social, quando ele emerge no final, nas últimas décadas do século XIX, né, ele reconhece o caráter pessoal do trabalho, né, o aspecto pessoal do trabalho, e não simplesmente a mercadoria. Então, por trás disso está essa ideia, né, de que todos são livres e iguais, numa correlação de força que nós sabemos, né, que não há, de forma alguma, né, uma igualdade. A justiça do trabalho, que é o tema, né, das minhas pesquisas nos últimos anos, ela se apresenta, né, em vários desses discursos como uma aberração, uma verdadeira aberração no campo do direito. Né? Não caberia, teria que, no máximo, pelo menos, né, fazer parte do direito civil, porque supostamente favorece de maneira invariável o trabalhador, né, o que não é verdade e nunca foi. Né? Tira a autonomia desse trabalhador e impõe aos empregadores um passivo trabalhista enorme, ou seja, aumenta os custos, né?
E, mais uma vez, quantas vezes eu encontrei isso na documentação que eu pesquisei, essa ideia de uma indústria da reclamação, em que os trabalhadores inventam direitos para se locupletarem, né, na arena judiciária. Então, a reforma trabalhista, que ela não é de 1917, né, ela está em curso, ela está sendo aprofundada, tá, ela se apresenta como necessária, tá, esse aprofundamento precisa ser ter continuidade em nome da modernidade, da competição, da eficiência, da livre iniciativa, do empreendedorismo, nunca se falou tanto, né, empreendedorismo, e do fim dos supostos privilégios, né, a ideia de que o trabalhador com carteira é aquele que tem privilégio, por exemplo. Então, portanto, os direitos, né, vão se mutando em privilégios. Né? O que eu quero dizer é que nada disso, doutor Jorge, é novo. Nada disso é absolutamente novo. Né? Tem história, tem uma longa história, remonta, pelo menos, como eu disse, à formação do direito social no século XIX, né? Quando essa dimensão pessoal passou, né, a ser considerada no mundo do trabalho. Eu não quero dizer com isso, acho que é bom deixar isso claro, que a história esteja se repetindo, que a história não se repete. Né? Já disseram que ela rima, que é uma beleza, né? Mas a história ela não se repete. Eu não estou dizendo com isso que nós não estejamos passando por mudanças profundas na esfera da produção, do trabalho, da economia, né? Mas todas essas questões que eu elenquei aqui de maneira um tanto muito sumarizada, né, estão enraizadas na história, tá? E levam a diferentes leituras do passado. Eu acho, já caminhando aqui para complementar a minha resposta, eu acho que o que marca mais profundamente a situação atual é o que eu chamaria de um estado de sítio em relação às instituições. As instituições estão sendo sitiadas, no sentido bélico mesmo, de cerco. Né? Instituições sociais do trabalho, que eu conheço melhor, né? Elas foram, ao longo do tempo, desde o momento de sua criação, desafiadas, muito ameaçadas, criticadas, muitas vezes a sua própria sobrevivência, né? A sua própria existência, ela foi ameaçada, mas a imagem que eu tenho desse passado é a do confronto de instituições que estabeleciam determinadas regras, determinados parâmetros, e que os atores que ali se confrontavam, né, conheciam as regras do jogo e podiam utilizar esses instrumentos, né, de maneira seletiva, poderiam se apropriar, né, dos instrumentos legais, institucionais. O que nós estamos vendo agora é que, talvez, acho que nunca antes, né, tantas forças tão diferentes, grupos tão diferentes, estiveram tão bem, tá, preparados, articulados, concertados na destruição das instituições, tá, que davam sentido à vida social e à vida política. Então, o que eu acho que nós estamos vivendo agora, nos últimos anos, né, não só com o governo Bolsonaro, mas desde o processo, né, de crise da democracia, que se abriu com o impeachment da presidenta Dilma, o que nós estamos vendo agora é uma guerra total contra os direitos, né, de aniquilamento, de destruição do adversário. O adversário, ele agora se converte em inimigo. Né? Instituições consolidadas no tempo, por exemplo, o Ministério do Trabalho, simplesmente são liquidadas na Bacia das Almas. Né? Eu acho que o mais empedernido neoliberal norte-americano foi capaz de pensar que o Ministério, lá o Departamento de Trabalho, que equivale ao nosso Ministério do Trabalho, deveria desaparecer do mapa. Né? Isso aconteceu no Brasil. Então, eu acho que a reforma trabalhista ela demonstrou tudo isso, né, de uma forma disfarçada, e com objetivos nobres de criação de novos empregos. Se falou muito de segurança jurídica, equilíbrio das contas públicas, ampliação dos investimentos na produção, e tantas outras falácias que nós estamos vendo aí. Quer dizer, o emprego
ele não diminuiu. Se houve uma pequena diminuição, é porque muita gente saiu do emprego, foi parar na informalidade. Tá? O que nós temos, na verdade, é algo em torno, aí já se calculou, alguns economistas do trabalho aqui da Unicamp, né? 27 milhões entre desempregados, subempregados e aqueles desempregados, né, que já desistiram de procurar emprego. Tá? Fora os 40 milhões de trabalhadores na informalidade. Né? Bom, então, é um pouco isso, entre muitas outras coisas que eu poderia dizer, né, talvez aí respondendo a outras questões, como é que o historiador, né, ele tem o que dizer não só sobre o passado, mas sobre o presente, e o futuro também é um problema dos historiadores. Tá? Porque normalmente quando a gente fala de perspectivas futuras, nós chamamos o sociólogo, o cientista político, o economista. Tá? O historiador fica aquele lá, ele fica preso ao passado. Né? Não é verdade. O historiador não tem nenhuma prescrição, né? Ele não prevê o futuro, mas ele tem o campo do tempo, do passado, como um laboratório fantástico, né? De reflexão. E, portanto, ele pode ajudar, sem dúvida nenhuma, né? Pode se colocar, né, a serviço também de um futuro melhor, nesse desafio aí, né, que se impõe sobre o pós, né, como é que vai ser a pós-pandemia. Professor, e o que nós podemos dizer sobre a reforma trabalhista em uma perspectiva histórica? Olha, essa pergunta me é muito cara pelo seguinte: a matéria-prima que está na oficina de todo historiador é o tempo. Tá? E, recentemente, eu escrevi, inclusive, um texto a esse respeito, em que eu não tratei da reforma trabalhista nos aspectos comumente trabalhados, né, em relação à sindicalização, à própria justiça do trabalho, o negociado sobre o legislado, mas eu me preocupei em fazer uma pergunta. Tá? Qual é a noção de tempo embutida na reforma trabalhista? Qual é a noção de tempo do trabalho? Qual é a noção de tempo livre, né, da reforma trabalhista? É o tempo do presente e do futuro imediato. Né? Nós estamos cada vez mais com o futuro achatado, com horizontes, expectativas muito, muito breves, muito curtos. Né? Estamos aí sob essa égide do presente onipresente. Né? E como é que tudo isso se traduz, né? Eu procurei fazer uma ampla discussão sobre essas noções do tempo na reforma trabalhista, como é que tudo isso se traduz, né, na lei? Nas diferentes formas precarizadas de contratação, né, que a reforma do trabalho aprofundou. Então, só para dar alguns exemplos, a terceirização de atividade meio, né, passou a ser atividade fim, o trabalho parcial, o trabalho temporário, o trabalho intermitente, o trabalho autônomo, né, todas essas formas de contratação, elas se notabilizam pela curta duração de vigência dos vínculos de emprego. Tá? Isso quando eles são reconhecidos como tais, tá? Como presos a um vínculo. E, bom, e é uma tendência mundial. Né? Já se calculou, por exemplo, um escritor e pensador, sociólogo, Richard Sennett, né, que escreveu vários livros sobre a corrosão das instituições, né, ele até se refere num dos livros à corrosão do caráter, tá, e que é um dos autores que melhor tematizam a questão do tempo, né, do trabalho. Ele mostra que, isso talvez se referindo à Europa, né, não aparece especificamente onde, mas alguém que tenha entrado no mercado de trabalho, um jovem que tenha entrado no mercado de trabalho no ano 2000, ao final da sua vida profissional, ele terá tido de 12 a 15 diferentes empregadores. Isso mostra, portanto, que a duração do trabalho, né, vai se encurtando, vai se fragmentando. Né?
Na Alemanha, uma equipe aqui de economistas, né, coordenados pelo professor Dari Krain, que tem analisado profundamente os impactos da reforma, eles mostram que se trata de um fenômeno internacional, né? Na Alemanha, de 2000 a 2015, né, 60% dos novos empregos eram empregos temporários. No Reino Unido, de 2008 a 2017, foram 80%. Só no ano de 2014, na Espanha, só num ano, 25% dos contratos de trabalho não duraram mais do que 7 dias, não duraram mais do que uma semana, portanto. Tá? Bom, e tudo isso nós sabemos, com rebaixamento de remuneração, com jornadas de trabalho cada vez mais extensas, e etc, etc. Então, essas formas, chamadas formas atípicas de contratação, muitas delas não contam com todas as proteções legais, né? Algumas com nenhuma proteção legal, que é o caso, por exemplo, dos trabalhadores por aplicativos, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Mas o que nós vemos, então, né? É que se apagam as fronteiras do tempo do trabalho e do tempo livre. Outro dia, numa live, o Galo, que é um líder, né, do grupo antifascista dos entregadores, e que fez parte, foi um dos organizadores daquela paralisação, daquela greve de 24 horas dos entregadores, desculpe, ele dizia o seguinte: pois é, dizem que a gente pode organizar o nosso tempo a nosso bel prazer, né? Você não fica obrigado, quer dizer, o caso do motorista Uber, quantas vezes a gente entra, né, no carro e pergunta quantas horas, como é que é? É bom porque eu posso organizar meu próprio tempo. Quantas horas você trabalha? De 12 a 14 horas, às vezes até 16 horas num determinado dia. E o Galo dizia o seguinte: não, nós organizamos o nosso trabalho. De que maneira? Quem organiza o nosso tempo de trabalho são as nossas dívidas. Tá? Então, vão se apagando as fronteiras entre tempo de trabalho e tempo livre. O que acontece com isso? Os projetos de vida vão sendo adiados, tá? O risco se transforma em norma, o efêmero, o provisório é a regra. Quer dizer, esses trabalhadores vivem numa instabilidade definitiva. Né? A imprevisibilidade é o seu único horizonte. Então, é o caso do tempo, é o trabalho intermitente. Né? Você vem aqui, em determinada hora, eu ligo para o trabalhador, você vem aqui trabalhar e por 8, 10 horas e espera a próxima ligação, quando eu precisar do seu serviço. Tá? O que se diz com isso? Tá? Toda a fantasia, a mitologia, na verdade, é fantasmagoria, né, criada pelos discursos da reforma trabalhista, é que ele poderia ter, inclusive, um outro emprego, ele poderia utilizar o tempo da sua maneira e etc. Isso não é verdade, né? Porque no trabalho intermitente, o tempo de inatividade não equivale ao tempo livre. Né? Ele é submetido ao chamado do empregador. Ele vive o tempo todo sob a tirania do instante. Bom, para não ficar nas questões propriamente do presente, porque aí, né, nós temos colegas, sobretudo na área das ciências sociais, que tem muito mais competência do que eu para falar sobre essas questões, como é que a gente pode trazer um pouco do tempo, do trabalho, né, anterior a pelo menos essa tentativa de superação do modelo fordista. Né? Quando eu falo do modelo fordista, eu me refiro também, né, à intervenção do Estado nas relações de trabalho, regulando, protegendo o trabalhador. Pelo menos no modelo, na realidade, a gente não pode também edulcorar, né, fantasiar esse passado, né? Porque no Brasil, por exemplo, é crônico o tempo curto também nos trabalhos formais, né? Mesmo quando você tem carteira assinada, muitos trabalhadores acabam tendo emprego por 6, 7, 8 meses apenas. Tá? Mas, pelo menos, de maneira geral, né, aqui, muito grosso modo, o modelo fordista, ele impunha ali um tempo, vamos dizer assim, mais homogêneo, né, que correspondia a determinados padrões fixos de trabalho. Né? Podia ser o trabalho diário, a jornada de 8 horas, né? Ou pelo menos a luta pelas 8 horas.
Um padrão fixo do trabalho semanal, dias de trabalho com descanso remunerado, né? E anual, respeitando feriados, dias santificados, férias e etc. Então, o tempo do trabalho ele estava mais nitidamente separado do tempo livre, né, dos períodos de inatividade, que não era utilizado na produção, né? E esse tempo ele se organizava de uma maneira mais coletiva, né? Ele organizava a vida social, comunitária, sindical, familiar, de um modo, por assim dizer, homogêneo, né? O que acontece? O tempo agora ele vai se transformando num tempo mais heterogêneo, mais fragmentado, né? Com uma dimensão subjetiva, individual, apagando essas fronteiras entre tempo do trabalho e trabalho livre e tempo livre, né? Quer dizer, isso corrói o que exatamente, né? A própria solidariedade dos trabalhadores. Isso vai desenraizamento, né? A comunicação entre os trabalhadores vai se tornando episódica, há um afrouxamento dos laços sociais, né? Se corrói o senso de identidade. Então, o que eu quero dizer com isso é que, na medida em que as equipes de trabalho, por exemplo, né, há empresas que são assim deliberadamente muito claras. Nenhuma equipe de trabalho pode permanecer juntas por mais de alguns meses. Tá? É preciso romper os vínculos, as teias, tá? Dessa solidariedade informal, dessa comunicação que constrói, né, um sujeito coletivo portador de direitos. Né? Então, o que nós vemos é que nós estamos vivendo o encolhimento de projetos coletivos, né? Isso faz com que nós percamos cada vez mais a esperança, né? A confiança no futuro, tememos o presente e o passado, a história, vai se tornando um lugar lá de refúgio, de nostalgia, de apaziguamento, ou, como eu falei, né, de justificação, de legitimação de políticas e ideologias neoliberais. Né? Então, eu acho que cabe ao historiador, a todo historiador, desfazer essa proliferação de mitos, né, de falsificações. Nós temos que desestabilizar essas narrativas apaziguadoras ou apocalípticas. Né? Então, como eu disse, o historiador ele não oferece respostas normativas, o deve ser, né? Mas ele reconhece a influência do passado no futuro. E aí eu queria, apenas para entrar num outro exemplo, né, tentando desmontar um pouco dessas narrativas, eu fiz uma pesquisa muito rápida, muito simples, né, que está num desses textos que eu escrevi mais recentemente sobre esses problemas. Basta lá entrar no site da Presidência da República, pegar a CLT e observar, né, onde ela foi alterada. Numa conta que, enfim, espero que ela esteja certa, mas todos poderão depois verificar, né, é que da sua criação em 1943 até 2016, a CLT sofreu 233 alterações. Isso já coloca já coloca uma questão nesse tipo de argumento de que a CLT está parada no tempo, ela ficou parada no tempo, tá? Ela é um fruto podre, né, de alguma árvore, de algum ramo, tá, fascista. Ora, ela sofreu 233 alterações até a reforma trabalhista de 2017, por meio de leis, de decretos, emendas constitucionais, medidas provisórias, etc. É importante dizer que 75% dessas alterações ocorreram durante a ditadura militar. A grande parte. E a gente ainda. Isso está ainda à espera de um historiador. Entender essas mudanças, o que foi alterado, por que foi alterado e quais os efeitos dessas alterações. Agora, nesse momento, né, mais uma vez de crise da democracia, numa tacada nós tivemos, né, a mudança de mais de 100 itens do direito do trabalho. Há alguns juristas que falam em 200, se a gente considerar não só a CLT, mas a Constituição, a jurisprudência, né, decisões do Tribunal Superior do Trabalho, né,
né? É devastador. E fora agora o aprofundamento com a pandemia, né? Os historiadores estão perdendo, os trabalhadores estão perdendo cada vez mais direitos. A outra grande fantasia é essa ideia de que a legislação era um decalque, uma cópia, né, da Carta do Lavoro. Quem nunca ouviu, né, alguém dizer que a CLT não passava de uma cópia da Carta do Lavoro? Nem é verdade, porque a Carta do Lavoro nem era lei. Era um conjunto de princípios que pode ter inspirado vários juristas, né, mas vários historiadores mostraram que isso é uma falácia. Eu fiz uma pesquisa, foi publicada já há algum tempo, muito minuciosa, comparando a Justiça do Trabalho com a magistratura del lavoro, né, do fascismo. E para já ir completando a resposta, só queria dar alguns dados que me parecem extremamente importantes. Né? Alguns juristas insistiram nessa ideia, né, que a nossa justiça ela era, né, uma importação do modelo fascista italiano, o que não é verdade. O poder normativo, para quem está nos ouvindo, sei lá, nem todos são da área do direito, né? Talvez nos vejam, nos assistam, conhecem esses termos, mas o poder normativo, né, que distingue, em grande parte, ou distinguiu em grande parte do trabalho no Brasil, né? Quando as partes não entram num acordo, o tribunal, os tribunais, eles podem fazer uso do poder normativo, né? Decidir sobre aumento salarial, novas condições de trabalho e etc. Isso nunca foi criação da Itália, né? Já existia, já havia essa discussão no final do século XIX e é uma invenção, ela foi criada, né, na Austrália e na Nova Zelândia no começo do século XX, de maneira que os próprios italianos se apropriaram dessa tradição, né, e uma tradição que vinha na tradição da common law, né, de uma outra tradição anglo-saxônica. O poder normativo na Itália praticamente não se exerceu, porque tudo levava à conciliação que era feita nos sindicatos, que eram sindicatos fascistas dominados pelo partido e pelo executivo fascista. Então, era uma justiça totalmente subordinada ao executivo, algo muito diferente da justiça do trabalho, depois de 1946, tá? Com a Constituição de 46, que criou uma justiça especial, independente, autônoma. Tá? Eu poderia dar um outro exemplo. Os famosos juízes classistas, né, os vogais, que acabaram, acho que depois de 1999, se não me falha a memória, né? Na Itália, na magistratura do lavoro, nunca existiu, tá, o juiz classista. Havia lá um representante com mero poder consultivo, né? Não tinha jurisdição, não tinha força nenhuma, né? E mais do que isso, eles não eram escolhidos pelos sindicatos. Tá? Bom, a gente poderia multiplicar aqui, mas, enfim, o que a gente chama de corporativismo no Brasil, né, que é interferência do Estado, representação tripartite, entre várias outras questões, não necessariamente equivale a fascismo, isso é uma outra falácia. Tá? O que houve na construção da justiça do trabalho no Brasil, o que houve foi uma circulação, apropriação e uma ressignificação de ideias e instituições, tá? De países como os Estados Unidos, Inglaterra, França, Austrália, Alemanha. Na minha pesquisa, eu fui descobrindo, por exemplo, que a justiça do trabalho, na sua forma de organização, né, você tem a primeira instância, que eram as juntas, hoje as varas, os tribunais regionais, tá, e o Tribunal Superior do Trabalho, e a escolha dos representantes, dos membros, tá, tudo isso é muito parecido com a Justiça do Trabalho da República de Weimar, da Alemanha, né, de 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, até a ascensão do Terceiro Reich com Hitler. Tá? E os juristas, né, grandes juristas, Evaristo de Moraes, muitos outros, conheciam e eram influenciados, né, por essas tradições, de modo que a justiça do trabalho ela não é nem um fruto
nativo, absolutamente nacional, mas é uma apropriação seletiva de muitas experiências e de experiências que existiam no Brasil desde os anos 20, porque o Conselho Nacional do Trabalho, né, ele já judicializava determinados conflitos nos anos 20, nos anos 30, como alguns historiadores já demonstraram, né? Bom, então, só para concluir, doutor, eu diria o seguinte, que essas dicotomias entre o legislado, o contratual, uma justiça do trabalho que interferiria de ponta a ponta nas relações de trabalho e nos conflitos, são modelos ideais, né? Eles não correspondem à realidade, eles são muito mais complexos, né? E depois eu poderia falar um pouco sobre isso, se houver tempo, né? Se fala muito do paraíso norte-americano, né? Um lugar sem lei, e que os trabalhadores teriam muito mais direitos do que no Brasil e etc. Há uma longa história sobre isso e muitos mitos, né? Mas eu vou parando por aqui, eu peço desculpas por ter me alongado muito nessa resposta, né? Mas Imagina. talvez a parte também dessa nossa inexperiência com lives, né? Estamos aprendendo a lidar com essas ferramentas, mas agradeço muito pela paciência. Professor, hoje se fala muito, né, se teme muito uma crise democrática no Brasil, né? Aproveitando esse sentimento de preocupação atual, eu lhe perguntaria quais as relações entre o golpe militar de 64 e a atuação da Justiça do Trabalho naquele período, em especial, qual é o papel da Justiça do Trabalho na construção da cidadania no Brasil? Eu vou começar pela última pergunta, né? Recentemente também publiquei um texto, um estudo, né, que eu fiz com a professora Ângela de Castro Gomes, da Universidade Federal Fluminense, né? E nós levantamos toda uma documentação que está no site do TST, né, sobre a criação das juntas, depois das varas, desde 1941, quando a justiça foi implantada no Estado Novo Getúlio Vargas, até muito recentemente, até 2000, se não me engano, 2016, 2017. Tá? E foi muito interessante observar o seguinte: todos os momentos de pico de criação de novas juntas, né, nós fomos acompanhando essa criação das juntas, ano a ano, tá? E ao mesmo tempo que a gente chamou lá de eficácia processual. Tá? Havia um cálculo, fizemos um cálculo entre os processos que eram instaurados na justiça, né, e os processos que eram julgados. Eu não vou poder aqui, mas nós mostramos que as linhas estão muito próximas. Né? E o mais interessante, entre outras coisas, é perceber que todos os momentos de pico de criação de novas juntas, ou seja, de ampliação da Justiça do Trabalho em território nacional, né, coincidiram com momentos de efervescência dos movimentos sociais dos trabalhadores. Né? O primeiro momento é 46, que é o momento de muitas greves, da Constituinte de 46, momento em que a justiça se torna uma justiça autônoma. Né? Depois nós tivemos, de 56 e 57, um novo pico, que foi um período também de avanço dos movimentos grevistas, por exemplo, a famosa greve, a chamada greve dos 500 mil, né, de São Paulo, que paralisou São Paulo por vários dias. Tá? Depois, um período de grande crescimento foi em 62, 63, às vésperas do golpe. Foi um dos momentos de maior efervescência política e social no Brasil, que levou ao golpe. Né? Quer dizer, não foram os movimentos que levaram ao golpe. Depois nós temos um outro período, que é 78, 79, que coincide entre aspas, com as greves do ABC, tá? Com as grandes greves. E dois momentos áureos, que são a Constituição de 88, tá? Depois um período de achatamento, quase criação nenhuma de novas juntas do trabalho. A Justiça do Trabalho ficou à míngua nos anos 90, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E aí tivemos uma nova ascensão, né, de expansão da justiça depois de 2003. Tá? Outro elemento que nós percebemos é o seguinte:
a Justiça do Trabalho ela foi crescendo não só em termos territoriais, né? E é muito recente essa ida da Justiça para o campo, para lugares muito remotos, né? Talvez dos anos 80 para cá, sobretudo depois da Constituição, atuando junto com o Ministério Público do Trabalho, com a Polícia Federal, né? Para para fiscalizar, né, e conter o trabalho, chamado trabalho análogo a escravo, ou trabalho escravo contemporâneo, né? Mas o que nós observamos também é que a Justiça do Trabalho ela foi acompanhando determinadas demandas dos trabalhadores em relação ao que era considerado vínculo empregatício ou não, né? O que nós sabemos? Nós sabemos que a Justiça do Trabalho foi muito pouco isonômica em relação aos trabalhadores rurais, e principalmente aos trabalhadores domésticos, né? A CLT contemplava os trabalhadores rurais com 4 ou 5 direitos. Tá? Mas a justiça foi ficando permeável a esses trabalhadores. A pesquisa atual que eu estou fazendo agora com a documentação da Junta de Ribeirão Preto, né? Uma área fundamental, né, de mobilização dos trabalhadores no pré-64. E o que eu pude observar é que 40% dos processos instaurados desde 1957 eram de trabalhadores rurais. Quer dizer, a Justiça do Trabalho foi ficando permeável a essas reivindicações e buscando ampliar, né, na medida das reivindicações, os direitos desses trabalhadores. E aí, né, o que a gente observa nessa conjuntura é um aumento da demanda dos serviços da Justiça do Trabalho. Tá? Bom, e na questão ainda da cidadania, um momento fundamental é 2004, né, com uma emenda constitucional, em que se ampliou a jurisdição da Justiça do Trabalho, né, e também se ampliou o escopo a que ela atinge. Foi substituída a ideia de vínculos de relações de emprego por relações de trabalho. Né? Isso é fundamental. Quer dizer, todo aquele trabalho que é feito sob o controle de alguém, tá? É um trabalho feito como obrigação, tá? Há uma prestação, há um vínculo, há uma subordinação, dependência econômica, ele era passível de entrar na justiça do trabalho. O que nós estamos vendo agora é o reverso desse processo, é a inversão desse processo. Tá? A justiça do trabalho vinha se ampliando, se falava, 3 milhões de processos é muita coisa. Não é. É até pouco diante do desrespeito patronal aos direitos dos trabalhadores. Tá? E com essa marra que nós tivemos agora recentemente com a reforma trabalhista, essa marra em relação à justiça do trabalho, que o trabalhador muitas vezes tem que arcar com os custos advocatícios, né? Entre outras coisas, foi o rebaixamento da procura, né, dos serviços da justiça pelos trabalhadores. Né? E pior ainda, não faz muito tempo, um dos tribunais no Brasil, um tribunal regional, recebeu uma demanda de um trabalhador uberizado, em que ele pediu o reconhecimento do vínculo de emprego, né, e não foi concedido, porque havia a ideia de que ele era autônomo. Né? Depois eu até posso falar um pouco mais sobre essa questão. Né? Então, a Justiça do Trabalho ela foi fundamental, sim, para a expansão dos direitos. Né? Se a gente pensar que cidadania e democracia né, sempre a criação, né, consolidação de direitos, né, e de novos direitos, a Justiça do Trabalho foi fundamental no Brasil para a ampliação da cidadania. Né? E isso está na raiz, eu não estou dizendo que a Justiça do Trabalho está na raiz do golpe de 64. O que eu escrevi no meu último livro é que a questão dos direitos ela foi a questão central do golpe de 64. Né? Como eu coloco essa questão? Vou tentar sintetizar bastante. Há duas tradições em relação a isso. Tá? Uma na sociologia, que apareceu nos anos 70, que diz o seguinte: os trabalhadores entraram nas instituições criadas por Vargas, foram enganados. Eu estou aqui sendo bastante simplificador, né, dos argumentos, são mais sofisticados do que isso, mas eles entram nessas instituições que servem para tirar a autonomia dos trabalhadores, e eles caíram na armadilha.
Eles caíram na armadilha. Qual é a grande armadilha? Do populismo. Esse é o conceito, né, que tem uma polissemia semântica incrível, mas eles caíram na esparrela do populismo. Eles acreditaram que tudo aquilo era bom, tá? Não se organizaram de maneira independente. Quando veio o golpe, eles ficaram sozinhos. Eles caíram para o mesmo abismo para o qual foi lançado João Goulart. Né? Há uma outra vertente que diz o seguinte: os conflitos no pré-64, eles extrapolaram os limites institucionais. Eles foram além do que os diques institucionais eram capazes de absorver. Então, por exemplo, as ligas camponesas, né, as manifestações no campo, algumas bravatas como reforma agrária na Lei Onamarra, que foi muito mais do que uma bravata, na verdade. Tá? Isso levou ao golpe. Ou seja, esses conflitos, tá? Eles ocorreram por fora das instituições. Então, você tem, de um lado, que os conflitos foram absorvidos pelas instituições varguistas, chamadas corporativistas, e outras que extrapolaram, né? E levaram fatalmente ao golpe. Tá? O que eu tento mostrar é que foi o contrário, quer dizer, na medida em que as instituições foram ocupadas pelos trabalhadores e por outros agentes sociais, tá? Houve uma ampliação da cidadania, uma ampliação dos direitos, tá? E, inclusive, uma mudança de sentido dessas próprias instituições. Quer dizer, foi uma luta não só institucionalista, tá? Mas foi uma luta de entrada, de influência em políticas públicas, tá? Que tem muito a ver com o avanço dos movimentos sociais naquele período. Tá? Então, estou sintetizando bastante e dizendo o seguinte: por que a questão dos direitos ela está na raiz do golpe de 64, como esteve no impeachment da Dilma Rousseff? Né? Pelos efeitos. Tá? O que aconteceu no mundo do direito do trabalho logo depois do golpe de 64? Qual foi uma das primeiras reações da ditadura? Tá? Uma nova lei de greve. Uma lei de greve, tá? Que vinha também ali do final da ditadura varguista, a redemocratização, 45, 46, né? E o que eu mostro, inclusive, na pesquisa, que está no último livro, é como os trabalhadores utilizaram a lei de greve a seu favor. Né? Então, uma lei que era para coibir as greves, muitas vezes acabava sendo motivo de justificação das greves. Não vou poder explicar como é que isso acontecia agora. Mas aí nós temos uma nova lei de greve que engessa as possibilidades de movimento grevista. O que nós encontramos em milhares, talvez milhões de processos trabalhistas? Tá? A questão da estabilidade no emprego. Isso era, tá, uma pedra no sapato de todo empregador. Veio o fim da estabilidade no emprego. Depois veio, né, o FGTS no lugar, etc. A amarra do poder normativo. Tá? O aumento salarial ele só poderia ocorrer a partir de determinações do Ministério do Trabalho. Tá? Então, houve um encolhimento do poder normativo. Tá? E uma pesquisa da Larissa Correia, né, que esteve aí na OAB o ano passado também com a gente, que escreveu um livro fantástico sobre isso, né, a tentativa, pelo menos no início do governo militar, de implantar no Brasil um modelo de sindicalismo americano, como se dizia, livre e democrático. Né? Porque havia o reconhecimento de que aquele modelo chamado corporativista, ele estava sendo cada vez mais politizado pelos trabalhadores. Né? Então, isso está, de uma certa forma, enraizado no próprio golpe de 64. Eu explorei muito isso, né? É a questão central, na verdade, do meu livro Trabalhadores no Tribunal. Aí, se me permite, doutor, eu faço aqui uma propaganda. Claro, Né? por favor. Pela Alameda, está na sua segunda edição, revisada e ampliada, né? Em que eu explorei bastante essas questões, né, sobre as quais eu estou aqui falando. Mas, enfim, mais uma vez, extrapolei o tempo, né, e os limites da, Imagine, professor, foi ótimo, foi ótimo. Se tivermos ainda tempo para mais uma perguntinha, eu queria lhe indagar, professor, quais são as diferenças e aproximações
que nós podemos estabelecer entre sistemas de relação de trabalho em perspectiva internacional e histórica? Bom, então, como o nosso tempo está se encurtando, né, e eu tenho a tendência de ser um pouco prolixo, eu vou ficar só com o caso aí, vamos dizer assim, o caso norte-americano, né, que aparece aí como reino encantado da negociação livre e democrática, né? Também agora está para sair um estudo que eu fiz durante o período que eu tive fora sobre esse modelo nos Estados Unidos. Eu analisei o New Deal, né, dos anos 30 do governo Roosevelt até a Segunda Guerra Mundial. E é interessante porque eu tentei demonstrar nesse texto que os Estados Unidos, eles implantaram uma política corporativista extremamente exitosa nesse período. Os americanos não gostam de ouvir isso, porque corporativismo parece coisa de fascista, dos italianos. Então, a velha tradição americana, democrática, etc., eles colocaram, né, essa questão do corporativismo absolutamente fora do horizonte de análise. Mas o que a gente pode observar, por exemplo, e eu encontrei isso na documentação e na historiografia, inclusive em produções da época, é que Roosevelt e Mussolini tiveram muitos contatos. E muitos americanos iam para a Itália para estudar o que estava acontecendo lá. E os principais instrumentos jurídicos de intervenção nas relações de trabalho, né, foram profundamente inspiradas por Mussolini. Depois, de 35 e tal, eles vão se afastando. Né? Mas, enfim, quer dizer, é o momento, inclusive, né, que você tem uma espécie de justiça do trabalho durante a Segunda Guerra Mundial, com poder normativo, né? Com uma interferência muito grande nas relações de trabalho e com um aspecto que no Brasil aconteceu de maneira muito imperfeita, que era a participação dos trabalhadores nas instituições. Né? Então, no Brasil se construiu um edifício corporativista, mas na prática, inclusive porque nós tivemos uma longa ditadura do Estado Novo, os trabalhadores não fizeram parte desse modelo corporativista, né, de representação de interesses nas instituições. Isso não aconteceu. Mas nos Estados Unidos aconteceu. Né? O problema é que, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma enorme polêmica, muitas forças contrárias, né, a esse modelo de intervenção, né, e foi se constituindo aquilo que se chama, ficou muito conhecido como collective bargaining, né, quer dizer, a negociação coletiva, que nos Estados Unidos tem aspectos muito diferentes em vários aspectos em relação ao Brasil. Mas eu queria dizer o seguinte: os Estados Unidos, então, aparecem como reino encantado da negociação livre e democrática. Teve sua fase de ouro, de aumento de sindicalização, em que os sindicatos podiam fazer mini CLTs privadas, né? Quando não entravam em acordo, jogavam para a arbitragem privada. Bom, só que não é verdade, o Bolsonaro, inclusive, disse isso, né? Que nos Estados Unidos não havia lei nenhuma, não havia qualquer direito trabalhista, né? No país mais rico do mundo. O problema é que a negociação coletiva ela não é um sistema universal. Né? Os contratos que abrangem grandes ramos econômicos e profissionais não passam de relíquias, na verdade, quando a sindicalização nos Estados Unidos é de 7%. O que existe lá é o reino desencantado da contratação individual. Isso se aprofundou com o neoliberalismo. Tá? Por outro lado, isso não significa absenteísmo estatal, absenteísmo legal. Né? Ao longo da história, a Suprema Corte apresentou um longo histórico, né? Na verdade, uma verdadeira ficha corrida de serviços prestados contra sindicatos, né? E contra o movimento operário em geral. Agora, a legislação lá também, pelo modelo federativo, né? Você tem legislações estaduais. Alguns estados têm salário mínimo, outros não têm. Tá? Essa legislação restringe muito o direito de organização coletiva. Né? Lá se criou essa expressão right to labor, que é
direito ao trabalho, que é o sinônimo de proibição de greves, de boicotes, de piquetes, de proteção do trabalhador individual contra decisões coletivas dos sindicatos que favorecem, via de regra, a grande parte dos trabalhadores, sindicalizados ou não, né? Mas, por outro lado, também, com o enfraquecimento da negociação coletiva nos Estados Unidos desde os anos 80, houve uma expansão de leis trabalhistas, não como a nossa, codificada numa espécie assim, de CLT, né? Mas houve uma legislação em expansão, em volume, em alcance, né? Cortes federais, cortes estaduais que julgam controvérsias trabalhistas, por exemplo, sobre vínculo empregatício, horas extras, assédio moral e sexual, rescisão de contrato, equiparação salarial, né? E muitas vezes causando um passivo trabalhista muito grande para as empresas, né? Então, existe muito mais do que essa dicotomia entre legislado e negociado, que a reforma trabalhista quer que a gente creia e coloca os Estados Unidos como esse grande modelo, né? E hoje nós sabemos que é muito complicado. O modelo americano, o sistema de relações de trabalho americano é muito complexo, né? Mas é preciso estar em guarda, né? Bastante atento em relação a essas separações muito claras entre uma coisa e outra. Professor, eu sei que eu já estava caminhando para o final, inclinado para o final, mas tem um último questionamento que eu acho que nós precisamos fazer, como arremate aqui de tantas reflexões tão relevantes, que tem a ver muito com o papel do historiador nesse momento, né? Eu perguntaria como os desafios atuais, que são muitos, né, no mundo do trabalho, eles podem impactar a pauta de pesquisa e de reflexão dos historiadores e o que os historiadores têm para contribuir no diálogo com os operadores do direito, como nós costumamos chamar. Excelente questão, que aí tem um paralelo entre nossas áreas, né? Porque o que nós vemos em âmbito, ou temos acompanhado em âmbito internacional, é o direito do trabalho ampliando, né, o conceito de trabalho e de trabalhadores. A história do social do trabalho tem feito exatamente isso. Né? É como se a gente tivesse que arrombar a porta dos conceitos tradicionais de trabalho, trabalhador, muito aquela imagem do trabalhador fabril, né? Com carteira e etc. O que os movimentos sociais e o próprio direito, né, nos coloca é todo um universo muito mais amplo quando a gente fala de trabalho livre, né? Porque também nós temos em mente aquela linearidade, né, do trabalho servil, o trabalho escravo, o trabalho livre. E aí, quando, em pleno mundo capitalista, em que você não tem mais a escravidão tradicional, que foi até o século XIX, né, nós podemos falar em trabalho análogo a escravo. Né? Então, eu acho que eu falei aqui do fenômeno da uberização, né, o trabalho autônomo, que é um eufemismo, na verdade, né? Ele desconsidera a existência do vínculo de emprego, porque supostamente não haveria relação de subordinação e etc. O que nós encontramos nesse tipo de trabalho? Uma empresa que fornece tecnologia, faz a intermediação dos serviços, monitora o tempo, o desempenho e a produtividade do trabalhador. Quer dizer, tudo isso leva a considerar esses paradigmas de emprego, empregador e empregado. Né? Porque emprego, é importante que se diga isso, doutor, emprego não é um dado da realidade. Emprego é, muitas vezes, uma construção e uma ficção jurídica. É preciso rever os paradigmas das relações de subordinação, né? Principalmente quando a figura do patrão, do empregador, ela é esmaecida, né? Quer dizer, ela existe quando alguém é submetido a um sistema organizativo de produção em que o trabalho é designado por outros para outros. Tá? Quer dizer, quando esse trabalho ele não conta, e algumas leis internacionais mostram isso, né? Quando o trabalhador ele não conta com seu próprio capital e organização do trabalho, que lhe permita operar no mercado, tá? Ele tem vínculo.
Então, é isso que eu estava dizendo, nós avançamos nessa ideia de relações de trabalho para além de relações de emprego, né? Mas eu queria considerar também um outro desafio, né? Pensar o direito do trabalho na chave dos direitos humanos, essa é uma tendência cada vez maior, né, do direito social. Então, por exemplo, um trabalhador rural, que ele tem ou não um vínculo direto com o empregador, mas que ele trabalha com substâncias tóxicas, com ou sem supervisão direta, né? Esse trabalhador que está ali sujeito a riscos evitáveis, previsíveis, sérios na realização de um trabalho, ou seja, em condições de trabalho absolutamente abusivas, né, ele merece proteção legal do trabalho ou é um ataque à própria sobrevivência e ao seu direito de existir? São coisas diferentes. O juiz, o magistrado o Souto-Maior, né, o Jorge Souto-Maior, ele escreveu faz algum tempo uma coisa interessante sobre o caso, né, de Brumadinho, em que aqueles trabalhadores da Vale, eles devem ser indenizados, ou as famílias, tá? Eles devem ser indenizados como empregados da Vale ou como cidadãos. Então, se aplicar a reforma trabalhista, eles vão receber 50 vezes o salário que recebiam. Uma mixaria para a Vale. Né? De acordo com, né, o seu direito de existir. Agora, só para finalizar, e eu quero realmente finalizar, doutor, eu acho que eu não poderia sair satisfeito daqui se eu não dissesse o seguinte: o IBGE, de outubro de 2019, mostrou um dado estarrecedor. 75%, os brancos ganham 75% mais do que os negros. Isso não é um problema meramente social, é racial. Está na porta de entrada do mercado de trabalho. Eu não vou te dar emprego porque você não faz parte do perfil da empresa. É eufemismo para dizer, isso tem a ver com a sua cor da pele, isso tem a ver com seus traços físicos, com é, com as suas escolhas. Né? Isso vale para negros, isso vale para mulheres, isso vale para as pessoas trans. Né? Então, eles são barrados na entrada. Né? É, nós temos mulheres recebendo muito menos do que os homens. Sabemos disso, isso tem aparecido na mídia o tempo todo. Nós temos trabalhadores em condições análogas à da escravidão. Né? Uma população trans cuja a expectativa de vida de 30 e poucos anos. Tá? Bom, um quinto, agora se fala muito dos cuidados, né? Entrou na pauta a questão dos cuidados. Um quinto do trabalho executado no mundo é na área de cuidados, seja um trabalho remunerado ou não remunerado. Né? Bom, e aí eu posso dar um exemplo da minha pesquisa mais recente. Tá? Como considerar, né, a questão, por exemplo, de gênero e a questão racial nas nossas pesquisas. Nessa pesquisa que eu estou fazendo sobre os trabalhadores de Ribeirão Preto, nos anos 50 até os anos 70, né, o que eu identifico? De acordo com no mercado de trabalho, nós tínhamos lá algo em torno, segundo o censo de 1950, né, 31% das mulheres trabalhavam na agricultura, tá, com baixíssima ou nenhuma remuneração. 40% das mulheres negras que declararam ocupação trabalhavam como empregadas domésticas, tá, ou na agricultura. E os trabalhadores rurais representavam, aí já nos anos 60, o dobro do restante da população economicamente ativa, sendo que a grande maioria era composta por trabalhadores negros, não brancos, podemos chamar de pretos, de pardos. Né? Bom, o que eu identifiquei? O que existia era um sistema de colonato, tá? E que a família contratava, o pai, geralmente o pai da família, contratava o cuidado, o trato de tantos mil pés de café. Tá? O que acontecia é que o trabalho de filhos, de filhas, de esposas era visto como um trabalho auxiliar. Eles não recebiam absolutamente nada. É aquilo que
a Silvia Federici chamou de patriarcado do salário. Tá? As atividades que eram feitas por mulheres na lavoura cafeeira, que ampliava a renda familiar, né? Ela tinha que trabalhar na roça, trabalhar no café, na subsistência, no trabalho doméstico, né? No trabalho responsável pela produção e pela reprodução da força de trabalho, né? Tudo isso não configurava trabalho. Então, só o chefe de trabalho, o chefe da família, recebia, a justiça chamava do varão, né? E podia abrir processo contra o empregador. Muitas mulheres e muitos homens instauraram ações trabalhistas, tá? Para que fosse reconhecido o direito individual dessas trabalhadoras aos direitos que eram assistidos pela CLT. Tá? E qual é a importância disso? Essa demanda ela incidia sobre arranjos clássicos da divisão sexual do trabalho, sobre o trabalho, a família como uma instituição de dissimulação do trabalho feminino, né? Aqueles que normalmente são vistos como específicos para as mulheres, a apropriação do trabalho não remunerado, né? E o que prevaleceu, eles foram votos vencidos, né? O que venceu é essa noção de que eram auxiliares, né? A outra dimensão, e eu termino aqui em menos de 5 minutos, eu farei todo o esforço para isso, doutor, já estamos extrapolando. Fica à vontade, por favor. Quando nós entramos nas questões raciais, toda discussão, e eu tenho um estudante de mestrado fazendo uma pesquisa sobre isso muito interessante, né, o Júlio Capelupi, toda discussão de ampliação da justiça da lei de proteção ao trabalhador, né, tanto por juristas, por advogados, por jornalistas, tá, escritores, grandes escritores, se referiam aos trabalhadores rurais como escravos brancos. Escravos brancos. Tá? O que está implícito nesse designativo é que as relações de trabalho no campo elas estariam despidas de conotações raciais. Tá? Por quê? Porque o racismo teria terminado em 88, de maneira que você reduz o racismo à escravidão. Tá? O racismo dizia respeito exclusivamente às pessoas reduzidas à escravidão ou que eram dela egressos. Né? E o trabalho livre, por sua vez, é identificado com uma cor, brancos, supostamente destituída de relações e de discriminações raciais. Né? Então, a escravidão emerge como um problema meramente residual, referido apenas às condições de trabalho, né, condições de vida e trabalho, é escravidão branca, porque é uma escravidão que se refere especificamente a essas condições de trabalho, e não a questões próprias, né, da estruturação do racismo no Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer, doutor, é que essa pauta, né, essa pauta que vem do movimento negro, do movimento das mulheres, do movimento LGBT, toda a politização, no bom sentido, que é feita em torno do trabalho escravo contemporâneo, né? Todas essas questões nos dizem respeito, porque o historiador ele não muda o passado. Sensível ao presente, ele faz novas perguntas. Ele se abre para novos sujeitos, para novos personagens. Né? Então, nós podemos identificar hoje o entregador delivery, né, como muito parecido com os ganhadores escravos, né, ou negros africanos, lá de Salvador, né, que o grande historiador João Reis, né, escreveu um livro agora recentemente belíssimo sobre isso. Ganhadores que faziam o transporte urbano em Salvador, destituído de qualquer proteção legal. Tá? Então, esses são agora os nossos novos ganhadores. Né? Então, nós temos que cada vez mais estar sensíveis, né? Acho que nós aqui da área do direito, da área da história, né? Que lidamos com as questões sociais, muito sensíveis ao que está sendo gritado por aqui. Né? Quer dizer, quando nós temos uma comoção e uma mobilização a partir do assassinato
ao George Floyd, né, nós precisamos nos mexer, essas questões nos dizem respeito. Né, e precisamos, portanto, alargar, né, as nossas pautas, arrombar as nossas portas conceituais, né, abrir as nossas mentes para esses novos desafios. E é assim que o historiador lida com as questões do presente. Né? É isso, doutor. Eu acho que extrapolei. Não, foi ótimo, professor Fernando. Aliás, eu queria pegar uma dessas suas últimas reflexões para fazer uma remissão a Evaristo de Moraes Filho, né, que foi mencionado durante as suas excelentes respostas. O Evaristo de Moraes, ele falou certa feita a um confrade meu, né, que estava migrando ali do direito do trabalho para o direito penal, que ele disse que o confrade perguntou o seguinte, né? Qual é o confrade no Instituto dos Advogados Brasileiros? Ele perguntou qual é o que eu preciso fazer, né, para fazer essa adaptação. E a Evaristo falou o seguinte, falou, olha, não se preocupe que os dois são muito parecidos, né? Eles têm muito mais de questão social do que de direito propriamente dito. E é verdade, né? Tanto o direito do trabalho quanto o direito penal, eles têm muito mais de aspectos sociais do que propriamente daquela dogmática jurídica que talvez seja mais intensa em outros ramos do direito. Mas, professor Fernando, eu queria, com essa breve exposição, agradecê-lo mais uma vez pelo seu tempo, por ter atendido ao nosso convite, por ser tão gentil sempre com os advogados do Estado de São Paulo e todo o Brasil, e em agradecendo e também agradecendo aos espectadores, eu queria passar-lhe a palavra para suas manifestações finais. Olha, eu queria fazer um gancho, então, né, da área trabalhista e penal. Isso me fez lembrar um historiador fantástico, Linebaugh, um historiador inglês, que escreveu um livro sobre os enforcamentos, né, na Inglaterra do século XVIII, e ele começa o livro justamente falando da pena capital. Ela tem um duplo sentido, né? A pena capital está relacionada ao capital e relacionada à morte, né? Então, como essas duas coisas estão muito relacionadas. E outro dia, lendo um historiador, lendo um texto de um indiano, que saiu numa revista de Londres, um texto muito interessante, né? Por que os Estados Unidos estão encarcerando tanta gente nas últimas décadas, né? Privatizando os cárceres, etc. Ora, as chamadas sobras, né, as pessoas que não cabem mais nas relações sociais, que não estão, né, que não fazem parte do nosso espelho, né, elas devem ser encarceradas. É uma forma de se livrar delas. Elas são um potencial problema para movimentos sociais e etc. Então, a gente também precisa levar em consideração exatamente isso. É uma outra questão que os historiadores podem aprofundar, né? Essa relação entre a pena capital, né, e a pena do trabalhador subordinado ao capital. Essas duas coisas estão vinculadas. Doutor, mas eu só queria dizer que foi uma grande satisfação, né? Com muita alegria mesmo que eu venho aqui, porque a gente sai um pouco também dos nossos muros acadêmicos, pode falar para um público, né, que cada vez mais nós temos estabelecido uma interface, uma interlocução, que são aí os colegas da área do direito, né? E eu tenho tido muita interlocução com vocês, e quero ficar sempre, né, aqui disponível, à disposição de vocês, para participar da melhor maneira, sempre que eu puder. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os que vão nos assistir.